quero convidá-los para, se você puder abrir a sua Bíblia, no livro dos Salmos, no o Salmo de número 53 e o verso 1. Somente a parte A do verso, porque foi o que Deus colocou no meu coração para falar hoje com os irmãos. Amém? Eu quero convidá-los a ler comigo. Diz o texto: disse o nécio no seu coração, não a Deus. Quando o pastor me escalou para estar aqui, logo pedi ao Senhor uma orientação e veio a mim este versículo, essa frase, né? E eu quero nesse momento convidá-los para meditarmos juntos. O salmista Davi, ele fala sobre a questão do ímpio que nega a existência de Deus e se corrompe. E ele começa dizendo, o salmo todo é muito bom, gostoso de ler, mas como nós vamos meditar aqui um pouco, eu não quero tomar muito tempo para não ficar cansativo. Mas, diz o texto, disse o nécio no seu coração, não a Deus. E fui logo recorrer ao dicionário da língua portuguesa. E fui para melhorar o nosso entendimento. E a palavra nécio, uma pessoa nécia, é uma pessoa desprovida de conhecimento. O nécio é aquela pessoa ignorante, aquele que não conhece. Também define a palavra nécio como a pessoa grosseira. Então a Bíblia Sagrada já começa nesse texto sagrado dizendo que o nécio, o ignorante, o grosseiro, o falto de conhecimento, diz não a Deus. A Bíblia Sagrada, irmãos, que é o livro santo de todo aquele que serve ao Senhor, não se preocupa em provar a existência de Deus a ninguém. Glória a Deus. A palavra de Deus parte do princípio que a sua existência é um fato concreto, real e indiscutível. A Bíblia não fica querendo mostrar e querer provar que Deus existe. A Bíblia ela apenas mostra, ela apenas comprova o que todo ser humano que não é nécio sabe. O sábio nunca dirá que Deus não existe. Percebe? O sábio, o entendido, o não ignorante, nunca dirá que Deus não existe. Este comportamento humano é sempre das pessoas nécias, das pessoas que não têm conhecimento acerca do divino, acerca do próprio Deus que criou os céus, a terra e tudo que neles habitam. Deus existe por si mesmo, ou seja, Deus é autossuficiente, autoexistente. Se crermos
que Ele existe, Ele existe. Se nós humanos resolvermos não crer que Ele existe, Ele continua existindo. Aleluia! Porque Deus não precisa, não depende, a sua existência não depende de eu crer ou não crer. Ele existe. Quantos aqui dizem amém, irmãos? Ora, se creres que Ele existe, Ele existe. Se não creres que Ele existe, Ele existe do mesmo jeito. Glória. Não precisa muito para crer na existência de Deus, na existência divina. Quero convidá-los aí na sua casa, ou aonde você está. Se você puder, pegue a sua Bíblia, por favor, e abra em Salmos de número 19. Logo verás nos versos de 1 ao 4 a seguinte expressão: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Ou seja, não precisa ir muito longe para crer que Deus existe. É só olhar o que Ele criou. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, Deus existe. Glória a Deus. Como disse, não é preciso, irmãos, muita coisa para crer na existência de Deus. Por exemplo, quando vemos uma construção de um edifício, ou quando vemos um carro, um design, um carro circulando, quando vemos qualquer coisa que nos chame a atenção, um avião voando, um barco, um navio flutuando, logo pensamos, é claro que isso não apareceu do nada. Alguém construiu um edifício, alguém construiu um navio, alguém fabricou os carros, alguém fez o que a gente está vendo no sentido que os humanos fazem. É claro que nada veio à existência por um acaso. Alguém construiu, alguém fabricou, alguém fez aquela maravilha. Isso também explica a existência do universo, da vida. Alguém sábio, aleluia, alguém perfeito, o planejou e trouxe à existência tudo isso que a gente vê. Sabe quem é esse alguém? Deus. Nada apareceu por um acaso. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 2, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Foi Ele que criou. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz. E houve
luz. Nada apareceu de um estrondo, nada apareceu de um encontro de átomos, de alguma coisa assim, que os homens criam, inventam. Tudo que está aí foi feito pelo Deus que existe. Aleluia! Nós estamos aqui falando da existência do Deus vivo. Davi disse que o nécio diz em seu coração: não a Deus, mas é o nécio, não é o sábio. Jesus disse que Deus é Espírito. Aleluia! Quando Jesus levou a palavra para a mulher de Samaria, em João capítulo 4 e o versículo 24, Jesus diz: ora, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus existe. Queridos irmãos, não precisamos ver Deus para crer nele. Não precisamos apalpá-lo para crer nele. Tem uma coisa chamada fé. Aleluia! O escritor aos Hebreus diz aqui a palavra do Senhor, aos Hebreus capítulo 11 e o versículo 6. O escritor diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Aleluia! Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu quero repetir esse verso que foi revelado pelo Espírito Santo ao apóstolo. Me estremece todo. Aleluia! Porque há uma condição do homem crer na existência de Deus. Fé. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. E diz o apóstolo: porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Todo homem, toda mulher que quer se aproximar de Deus, é necessário que creia na sua existência. Creia que Ele existe e que Ele há de galardoar aqueles que o servem. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Quero nesta noite lhe convidar a ler o santo livro que está em minhas mãos e meditar comigo o que o apóstolo Paulo diz aos crentes em Roma. Irmãos, eu venho meditando como a palavra de Deus é linda, como é maravilhoso meditar na santa palavra do Senhor. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1 e o versículo de número 19 e 20, diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Aleluia! Versículo 20 diz: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo,
tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Aleluia! O apóstolo é revelado pelo Espírito Santo. Aleluia! O Espírito do Senhor revela ao apóstolo Paulo, dizendo que o que de Deus se pode conhecer, neles se manifestam, porque Deus lhe manifestou. A nossa própria vida é uma prova da existência de Deus. O nosso fôlego, o nosso entendimento, a nossa força, tudo isto provém do Deus que existe. Além da natureza, Deus proveu a sua palavra, a Bíblia, o livro santo, para mostrar que o universo é a obra do Supremo Criador. E olha que os homens já conseguiram chegar numa parte do universo, já conseguiram chegar em um certo ponto, mas isso porque o Criador permitiu, o Criador, o Deus eterno, permitiu que a sua criatura pudesse criar algo que voasse, saísse do âmbito e conseguisse ver uma coisa mais ampla. Só que aquilo que eles veem na estação espacial é muito pouco para o que Deus fez. Aleluia! Existe uma riqueza muito grande no universo. Queridos ouvintes, queridos irmãos que estão nos ouvindo, amigos do Evangelho, Deus sempre quis estar com o homem. Quando eu digo homem, eu falo da humanidade. Deus sempre quis estar ao lado da sua criatura, da sua criação, daquilo que Ele criou com as suas próprias mãos. Eu costumo dizer que, é pela Bíblia que diz, né? Tudo que Deus criou foi falando: haja e houve, apareça e apareceu. Glória a Deus. Mas quando Ele foi fazer a nós, Ele disse: façamos. Aleluia! Eu vou fazer com as mãos a coroa da minha criação, o ser humano, homens e mulheres. Aleluia! Disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O prazer de Deus é estar com a sua criatura. Glória a Deus. É um prazer tão grande que Deus tem, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Enquanto falo aqui, eu sinto a presença do Senhor. O ser humano é quem se distancia de Deus. O homem e a mulher, envolvida nas suas ações pecaminosas, nos seus comportamentos que fere a santidade divina, é que foge
da convivência com Deus, tenta buscar alguma coisa para poder manipular a mente e achar que Ele não existe, mas Ele está aí. Onde você for, aonde você estiver, Ele está lá. Por isso o apóstolo Tiago, falando sobre a questão do homem estar com Deus, ele diz, Tiago capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Eu não sei se estou falando com alguma pessoa que agora está parado aí em frente à TV ou escutando pelo rádio e talvez tenha dito, até hoje disse, Deus não existe. Mas se você se chegar a Ele, você não só vai acreditar que Ele existe, como tu vais sentir a presença dEle na tua vida. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Quer saber se Deus existe? Chegue-se a Ele. Humilhe-se a Ele. Se aproxime dEle. Porque se você se aproximar dEle, Ele chegará a você. Eu sou testemunha disso. E todos que aqui estão. Nós não precisamos ficar aqui falando uma história aqui para te convencer que Deus existe. Nós somos a prova de que Ele existe. Não só porque temos a Bíblia e só porque temos a fé. Não, muito mais do que isso. Nós sentimos a presença dEle. Glória a Deus. É claro que tudo isso movido pela fé, como já disse no início. O melhor que o homem deve fazer é reconhecer a existência do Deus eterno e servi-lo. Servi-lo até o fim da sua vida. Eu tenho pouco tempo, mas eu quero ler aqui em Daniel. Daniel capítulo 4. Porque eu acho interessante, irmãos. Aleluia. O profeta Daniel, ele registrou aqui na palavra um depoimento de um rei, o rei Nabucodonosor, rei de Babilônia. Eu não vou chegar aqui com muito detalhe, porque a gente não tem muito tempo para tanto detalhe. Mas o rei Nabucodonosor, é ele mesmo quem dá o seu testemunho. No capítulo 4, a palavra de Deus diz que o rei Nabucodonosor, se achando grande, se achando poderoso, é ele que diz. Eu queria que você visse comigo aqui, por favor. A partir do versículo 28. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses. Isso é ele falando, hein? O rei de Babilônia. Andando a passear sobre o palácio real de Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu e disse: a ti se diz
ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Aleluia! Nabucodonosor se achava muito grande, e eu quero dizer aqui nessa mensagem que diante de Deus ninguém é grande. Ninguém tem poder para bater de frente com o Deus que criou os céus e a terra. Ninguém, nem homem e nem mulher. E o texto diz que na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ali cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, olha, irmãos, o que Nabucodonosor diz, porque é interessante ler a Bíblia. Olha o que ele diz aqui: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. Aleluia! Cujo domínio é o domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Nabucodonosor reconheceu que o nosso Deus é o Deus eterno, sempiterno. Geração vem, geração vai. Nós estamos aqui agora, mas daqui a um tempo vamos embora, e virão outros, e também irão embora, porque ninguém aqui veio para ficar aqui. Todos nós estamos passando, mas Deus continua no seu trono. Aleluia. Porque Ele é eterno, Ele é sempiterno. Eu quero concluir essa reflexão dizendo a todos os irmãos que estão nos ouvindo aqui nesta noite: querem ser sábio? Porque lembra do versículo que lemos no início? Diz a Bíblia: disse o nécio, não há Deus. Quem disse que não há Deus? O nécio. Mas se o homem e a mulher quiser ser sábio, a Bíblia tem um conselho. Em Provérbios capítulo 9, versículo 10, a Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia! O temor ao Senhor, o respeito ao Senhor, a reverência ao Senhor é o princípio da sabedoria. Porque mais cedo ou mais adiante, todos nós estaremos diante deste Deus Todo-Poderoso. E Ele, o Deus que estou pregando, não tem prazer na morte do ímpio. Eu vou repetir, amigo, você que está ouvindo a palavra: o Deus do céu não tem prazer na morte do ímpio. Por favor, lhe convido, se você puder abrir a Bíblia que está aí perto de você, no profeta Ezequiel,
capítulo de número 33, versículo de número 11, diz o texto sagrado: dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová. Observe o que o Senhor Jeová está a dizer. Vou repetir o versículo. Disse-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? O que é que o Deus do céu quer do ser humano? Que se converta. Se converta dos seus maus caminhos. Que se achegue ao Senhor. Como já citei, Tiago: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O Deus que estamos pregando não tem prazer na morte do ímpio. Talvez eu esteja aqui falando com alguém que já foi crente, talvez até membro da igreja, quem sabe até obreiro, que por algum motivo na vida caístes, estáis caído espiritualmente, prostrado. Mas nesta noite o Senhor diz: não tenho prazer na morte do ímpio. Eu quero que você se converta. O que é que Deus quer? Que você se converta. E como vou me converter? Paulo diz isso em Romanos, capítulo 10, versículo a partir do 9, né? Mas que diz? A palavra está na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Por isso que o profeta Ezequiel, cheio do Espírito de Deus, transmitiu a mensagem profética, o próprio Jeová, dizendo: dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Queridos, aleluia, o nosso Deus quer que todos, sem exceção, quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos. E este canal que Deus deu à Assembleia de Deus em Pernambuco, como já disse o evangelista Eliel, é um braço da evangelização. Aleluia. É um braço da igreja, aleluia, que está chegando nos 4 cantos do mundo, dizendo: olha, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Aleluia. Ah, mas eu fui crente, eu fui obreiro, eu já fui cantor, eu já fui isto, já fui aquilo, caí. A Bíblia diz assim: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. O nosso Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz o texto: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia,
mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Eu concluo essa reflexão dizendo ao amigo que está ouvindo o Evangelho de Cristo: a melhor posição de você ficar não é o nécio, é o sábio. Deus não lhe fez para ser um nécio, uma pessoa ignorante, uma pessoa desprovida de conhecimento. Deus lhe fez para você ser sábio. Aleluia! É o que Cristo quer. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus continue abençoando a você que está ouvindo nesta noite a palavra do Senhor. E que você não fique na posição daqueles que se comportam dizendo: Deus não existe. Mas que você venha à posição daqueles que dizem: ó Senhor, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia! Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.